Meus queridos, você não leu errado, o tema é exatamente esse aí. Pedro, Tiago e João não pregavam o Evangelho da Graça, parte 2. Para compreender este assunto, se faz necessário você entender este texto, ou esses textos que eu vou acabar de ler agora, que eu vou ler agora, melhor dizendo, eu vou ler agora. Desde já, meu muito obrigado, Deus continue abençoando você, continue estudando, focado, dando like, compartilhando e se inscrevendo no canal, o canal da Voz das Nações. Queridos, observa esses textos, e são estes que o sistema religioso não consegue entender. Mateus capítulo 10, o versículo 5 e o 6, está escrito: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você observa aqui que a ordem de Jesus para os 12 era específica e que não era para eles passar nos caminhos ou no caminho dos gentios. Está muito claro isso aqui. Sendo assim, olha só o motivo que Jesus fala isso para os 12. Mateus capítulo 15, o versículo 24, diz assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Será que Jesus deixou claro o motivo, ou melhor dizendo, o povo específico que ele foi enviado, para quem ele foi enviado? E quando nós lemos esses textos, nós precisamos lembrar de João, capítulo 1, olha só, o versículo 12 e o versículo 13, diz assim o versículo 12, João 1, 12 e o 13, mas todos quantos o receberam, ele está dizendo, João capítulo 1, versículo 11 e o 12, tá? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Nós observamos que já existia profecias concernente os gentios, só que nós observamos também que o evangelho que seria pregado para os mesmos não seria o evangelho que estava em evidência até o ano 70. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender que até o ano 70 a lei estava em vigor. A antiga aliança ficou em vigor até a destruição do templo. Hebreus capítulo 8, versículo 13, um dos versículos que prova isso. Então, até o ano 70 se pregava o evangelho da antiga aliança. Só que, dentro da antiga aliança, Deus levanta ou abre as portas, vamos dizer, vou colocar nas minhas palavras, para os gentios, e ele levanta alguém específico para pregar para eles. Eu quero lembrar para você estudar em casa, Atos 15. Atos 15, quando os gentios começam a fazer parte do contexto, existe uma reunião ali para orientar o que eles deveriam pregar para os gentios e o que não deveriam pregar. E ali está algumas exceções, algumas diferenças, já está ali. E olha que ali, meu querido, ali existia um povo, os discípulos que estavam ordenados aí especificamente para os judeus, sendo que os gentios estavam cruzando no caminho, vamos dizer assim. Então houve uma necessidade daquela reunião. Porém, olha o que acontece em Atos capítulo 9 e o versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quem é este? É Paulo.
Deus levanta Paulo para pregar um evangelho diferente do evangelho que Pedro, Tiago e João e os outros pregavam. Ah, mas não é diferente, eu vou te provar que é. Se você ler Marcos capítulo 16, o versículo 15 e o versículo 16, Jesus dá uma ordem para os 12, para eles irem e pregar e batizar. Você que é do sistema religioso já ouviu seus líderes falando que aquela ordem foi para ele também, né? Foi para o pastor do sistema tal para batizar também, porque aquela ordem está no imperativo. Só que eles esquecem que aquela ordem era específica para os 12, aqueles 12 que tinham uma missão específica para os judeus. Observa Paulo, o que ele vai dizer em 1 aos Coríntios capítulo 1, o versículo 17: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, porque para que a cruz de Cristo se não faça vã. Oh, meu querido, se aquela ordem de Marcos 16 é imperativa, está no imperativo, é para todos os líderes religiosos, Paulo aqui está caducando? Não, Paulo ainda debaixo da lei. Se você ler os versículos anteriores, ele batiza pessoas ainda nas águas, algumas pessoas, mas ele diz que graças a Deus, ele batizou só fulano, cicrano, beltrano. Ele vai falar lá no capítulo 1, só você ler alguns versículos anteriores, e ele vai dizer o seguinte: Cristo não me enviou para batizar, porque Paulo estava com outro evangelho, um evangelho da graça, que seria o evangelho eterno e completo após o ano 70. Não era o mesmo evangelho que Pedro, Tiago e João pregavam. Pedro, Tiago e João tinham uma ordem para batizar. 1 Coríntios 11, 17. Paulo já não tinha. Será que está claro isso? Eu estou dando apenas um exemplo. Agora, olha o texto que é a criptonita do sistema religioso, e eles têm a capacidade de não enxergar isso. Algo que está muito claro, preste atenção. Gálatas capítulo 2, eu vou ler, nem vou explicar. Para tudo que eles lançar, dizer, contradizer e querer refutar, leia o texto, meu querido. Leia o texto. Eles vão ter que fazer outra Bíblia se quiser pregar outra coisa. Gálatas capítulo 2, versículo 7, a partir. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, está muito claro. Paulo foi enviado também para os gentios, Pedro não. Pedro, quando dava-se com o gentil, com o caso de Cornélio, sabe o que ele chegava e fazia? Ele pregava o evangelho da circuncisão, ele batizava em águas e etc. Paulo tinha um outro evangelho. Ele tinha um outro povo específico, com um evangelho específico. Olha o versículo 8: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Versículo 9: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como a colunas, a graça que se me havia dado, deram-me a destra em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, ou seja, povos diferentes, para um povo diferente, né? Os povos eram diferentes aqui, ou seja, Paulo, ele foi específico para os gentios, mas não é só a questão dele ir para os gentios, porque Atos 9:15 está mostrando que não era só para os gentios, era o evangelho, que era o evangelho para os gentios, que era o evangelho da graça, que estava ainda em transição, vamos dizer assim, estava cruzando o evangelho da lei e o evangelho da graça, ainda estava cruzando, porque enquanto o tempo estava de pé, só você lê Hebreus, o evangelho da graça ainda não estava na sua plenitude. Gálatas capítulo 2, versículo 7 ao 9, acabei de ler. Agora, olha isso aqui, os haters não vão dormir. Segura essa criptonita, haters.
Eu disse que Pedro, Tiago e João não pregavam o evangelho da graça. Aí a pessoa confunde graça, fala, a graça sempre existiu, e teve graça no Éden, e teve graça não sei o que, na onde, e teve graça, obviamente, você está me pegando a palavra graça e misturando. Tem a graça que mora na esquina, chama graça, tem a graça que alguém achou graça de alguma coisa, tem a graça, pelo amor de Deus, do favor imerecido, e tem a graça, meu querido, do evangelho da graça, da nova aliança que os haters do sistema religioso pregam não existir. Não existe a nova aliança não foi estabelecida. Por que eles falam isso? Porque eles dizem que o dízimo está de pé, eles dizem que o batismo nas águas estão de pé, o cerimonial estão de pé, então eles não abrem mão, porque o evangelho da graça, a nova aliança, extingue essas coisas. Beleza, segura aí, haters. Olha a criptonitazinha para vocês dormirem. Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos 7, versículo 4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que temos fruto para Deus. Nós servimos outro Jesus. Nós não servimos o Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré tinha sobre si a lei. Ele veio para cumprir a lei. Mateus 5, versículo 17. Aí você vai entender, como entender isso? Aí você lê Gálatas capítulo 4 e o versículo 5. Fica claro. Gálatas 4, versículo 4 e o versículo 5. Então o Jesus de Nazaré veio realizando coisas da lei. Tem pessoa que fala assim, eu vou me batizar porque Jesus batizou. Você circuncidou também? Porque ele circuncidou. Pelo amor de Deus. E Romanos capítulo 7, versículo 4 diz que nós somos de outro, do ressuscitado, ou seja, daquele que chama Paulo e entrega a Paulo o evangelho da graça. Agora, para terminar, e essa aqui vai ser uma criptonita que vai doer, hein, haters? Meu Deus, olha só, Hebreus capítulo 6, a primeira parte do versículo 1, e em casa você leia todo o resto. Diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Eu vou ler todo o texto. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus. Das obras mortas e de fé em Deus. E agora? Pelo que, deixando os rudimentos de Cristo. Os haters não deixam os rudimentos. O sistema religioso pega os rudimentos e aplica em você, para você ser escravo, para você ser dizimista, para você batizar nas águas, porque o sangue da cruz não teve efeito para eles, né? Parece que não. E assim segue. Então, meu querido, porque escrito está, o escritor dizendo para os judeus convertidos, dizem para eles a seguinte maneira, vira para eles e fala assim: vocês têm que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, vocês têm que deixar, ou seja, aqueles rudimentos que Jesus ensinava, o judaísmo, batismo nas águas, Páscoa, cerimonial, a circuncisão, isso vocês têm que deixar. Por quê? Porque agora vocês estão muito próximo de viver uma nova aliança. Porque você lê Hebreus, olha só, capítulo 8, versículo 13, diz assim: dizendo o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Não tinha acabado ainda. E olha que nós já estamos no ano 65, 66, dos anos 65 ao 69, a carta de Hebreus foi escrita. Então, eles estavam vivendo um momento que estava muito próximo da volta de Cristo e do estabelecimento da nova aliança, ao ponto de o capítulo 10 de Hebreus, o versículo 25, fala assim: olha só, haters, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes de amonestando uns aos outros, e tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia. O dia da volta de Cristo estava próximo, e os haters falam que ainda está próximo, passou 2000 anos, pelo amor de Deus. Versículo 37, 10:37,
porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, e não tardou. Já estava no ano aproximado de 69, no ano 70, Jesus volta da maneira que ele disse que voltou, e os vídeos estão aí no canal provando que ele voltou. Então está aí, haters. Pedro e Tiago e João não pregavam o evangelho da graça. O que eles pregavam era o evangelho da lei. Por quê? Porque eles estavam debaixo da lei. A lei durou até o ano 70. Paulo, ainda debaixo da lei, ele começou a lançar os fundamentos do evangelho da graça. Assim é, assim escrito está, e que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.